A mulher percebeu algo estranho enquanto viajava. Ela estava andando normalmente quando de repente foi bloqueada por alguma coisa. Com cara de confusa, ela esticou a mão e descobriu uma parede invisível. Dava pra sentir, mas não pra ver. Ela achou que estava sonhando, então tentou tocar várias vezes, mas a sensação na palma da mão fez ela acreditar que era real. Então ela voltou pra cadeira e sentou ali quietinha, tentando se acalmar. Isso era o mundo real, não um filme de ficção científica. Depois de pensar bastante, ela voltou na parede e tocou de novo, mas ainda estava lá. Mesmo sendo difícil de acreditar, aquilo estava acontecendo de verdade. Quando percebeu isso, ela rapidamente virou e correu para achar outra saída. Ela não acreditava que a parede podia cobrir os Alpes inteiros. Foi quando viu uma casa. Toda animada, correu para cumprimentar, mas descobriu que o lugar também estava bloqueado pela parede. Mais estranho ainda, o casal de idosos ali não se mexia. Eles ficaram na mesma posição o tempo todo, como se tivessem congelados. Ela tentou chamar eles, mas a voz não chegava. Agora ela entendeu o quão sério era a situação. Ela saiu rápido com o cachorro. Depois disso, ficou presa ali por meio mês, verificando todo dia se a parede ainda estava lá, mas o resultado era sempre o mesmo. Era como uma prisão invisível, prendendo ela nos Alpes. O casal de idosos continuava na mesma posição o tempo inteiro, sem mudança nenhuma, como se o tempo tivesse parado. Se o tempo tinha parado, por que a água ainda saía da torneira do lado deles e o vento ainda balançava as folhas? Ela não sabia o que significava. Naquela noite, quando ia dormir, um barulho estranho veio lá de fora. Será que tinha mais alguém preso ali? Ela não sabia se era boa ou má notícia, mas mais do que encontrar uma pessoa má, ela tinha medo de ficar sozinha. Depois de pensar um pouco, ela foi até a porta meio empolgada, mas no momento que abriu, bateu direto na parede. Ela não esperava que a parede podia encolher. Agora estava bem na porta dela. Ela gritou de medo. Acabou sendo só um pesadelo. Mesmo assim, ainda preocupada, foi até a porta e esticou a mão com receio. Por sorte, era só um sonho mesmo. Então ela pensou que talvez a parede pudesse ser quebrada na força. Pegou o carro e, depois de se preparar, acelerou direto na parede, pisando fundo no acelerador. Mas mesmo com o carro quase se despedaçando, a parede não se mexeu. Vendo isso, ela caiu em desespero total. Será que ia ficar presa ali pro resto da vida? Ela não sabia e não queria nem pensar nisso. Depois disso, chorava até dormir toda a noite, odiando o destino dela e a injustiça do mundo. Mas com o tempo, ela foi se acostumando com aquela vida e começou a aceitar, pensando que não era tão ruim assim. Os Alpes inteiros eram dela. Ninguém para incomodar, sem preocupação nenhuma. Mas para sobreviver ali, ela aprendeu a plantar comida. Às vezes, levava o cachorro para caçar nas montanhas. Os Alpes eram ricos em recursos, então comida e água nunca foram problema. Mas uma pessoa e um cachorro ainda se sentiam sozinhos. Um dia caçando, ela encontrou uma vaca. Melhor ainda, a vaca dava leite e estava grávida. Ela podia até começar um rancho ali no futuro. Depois, num dia de chuva, resgatou um gatinho. Então virou uma pessoa, uma vaca, um cachorro e um gato vivendo juntos. A vida assim não era ruim, mas ela ainda era humana. Ela não conseguia viver de verdade sem sociedade, e a família ainda estava do outro lado da parede, então nunca desistiu de tentar sair. Sempre sentava num lugar alto, olhando ao redor com binóculos, tentando achar uma saída ou outros sobreviventes. Mas ela procurou dezenas de quilômetros ao redor e nunca viu ninguém. O cachorro ficava com ela o tempo todo, para ela não se sentir tão sozinha. Um dia achou um mapa dos Alpes no carro. Pensou que talvez no pico mais alto pudesse achar uma brecha na parede, e como os Alpes tinham milhares de metros de altura, não acreditava que a parede cobria tudo. Então partiu com o cachorro. Mas no meio do caminho encontrou uma árvore estranha. Estava coberta de roupas humanas, como se almas estivessem presas ali. Ela não sabia o que significava. Talvez ela não fosse a única presa ali. Não quis pensar mais nisso. Depois de se acalmar, continuou a jornada, mas logo encontrou outra coisa estranha.